Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, a avó tá boa, viu? Olha que nem a avó esperava que ia acabar gravando nesse dia, né? Olha que as coisas inesperadas acontecem, viu? Por isso que a avó diz, esteja preparado. Você que tá escutando a avó, esteja preparadinho, viu? Preparadinha, tudo. Porque olha que quantas oportunidades chegam diariamente na nossa porta e, e veja, né? Ela percebe a energia que tem ali dentro daquela casa. E daí ela diz assim: olha que eu nem vou bater na porta aí não está preparado para me receber, né? Nossa! Eu pensava isso hoje, o Espírito chegou e disse: é bem isso, viu, Vicentina? Ai, que espírito bonito esse que veio hoje, viu? Eu disse: ai, nem percebi que o senhor estava aqui. Ele disse: ai, desculpe, não quis assustar. Não, não assustou. É só porque nem tive o tempo, né? De passar um pó de arroz na cara, né? De dar um tapa no cabelo, né? Ai, tô toda despenteada, o senhor me perdoe. Ele falou: o preparo não é externo. O preparo para receber essa oportunidade que chega é interno, Vicentino, é interno. Ai, que quanto, Senhor, né? Eleva a minha arma quando diz isso, viu? Me sinto, sim, me sinto preparada, né? Para receber o que o Senhor puder me passar, né? Que eu sinto que, olha, tudo que pode ser útil eu gosto, né? Vou até pegar meu caderninho. Porque assim eu anoto e passo adiante, né? Esse tesouro que nunca se sabe, um espírito que nem o senhor abre a boca, quem perde de gravar o que vai ser falado, olha, corre risco de deixar escapar um tesouro que não tem dinheiro que compre, né? Olha que coisa, né? Aí ele olhou para mim, ele falou assim: você já escutou falar que aquele que mais sabe admite o nada saber? Eu disse: o meu neto outro dia estava falando que o Sócrates tinha uma frase que disse: só sei que nada sei, é isso? Ele disse: por isso foi considerado o mais sábio, né? De Atena, de Atenas, né? Ah, eu disse: mas como que faz para não saber nada se a gente já sabe tanto? Ele disse: é só não ter apego por aquilo que sabe. É só não acreditar a ferro e fogo, que é 100% da ciência daquilo que vocês acreditam saber, vocês alcançaram. Eu disse: mas é só isso? Ele disse: é só isso. Porque não tem como você voltar atrás e desaprender o que já sabe. Eu disse: olha que eu nunca pensei desse jeito. E você perceba, Vicentina, que muita gente, e o próprio René Descartes deixou isso escrito, que muita gente daria tudo o que sabe pela metade daquilo que ignora. É gente que quer sair de uma prisão e entrar em outra. Ai, mas o senhor diz isso, até parece que não se deve buscar conhecimento. Ele disse: olha que lindo, eu quase que eu chorei quando ele disse isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas não está escrito, disse no livro dos Espíritos, que a felicidade dos Espíritos pura, o conhecimento de todas as coisas? Ele disse: pois sim, mas não está escrito que é o apego àquilo que acha saber, nem das mínimas coisas. Olha, isso que o senhor está me revelando assim, me faz assim mudar minha compreensão da realidade, né? Que quão limitada a gente tem, né? Até das coisas que a gente mais acha que sabe, exatamente isso que eu estou falando, disse ele. Vocês, parece assim, né? Uma árvore que vai crescendo e criando galho. E tem a ideia de que quanto mais galho tiver
e mais lugar alcançar, mais vai saber e mais vai se elevar. O conhecimento faz parte da elevação espiritual, né? Por quê? Porque ele tem causa aprovação. O que é aprovação? Aprovação de você não achar que sabe. Porque quanto mais a pessoa sabe, mais ela se dá conta de que muito ela ignora. E o que você sabe é uma versão daquilo que foi possível interpretar com o seu coração, com essa percepção, tudo. Viu? Então você veja, né? O que é a esperança? A esperança é o sonho do homem acordado, disse o Sócrates. Eu disse, pois então, o que o senhor chama assim no caso de homem acordado? Ele disse, é aquele que está ciente que o que chega é provação, e que tudo é convite para permanecer na prisão, né? Porque a prisão do universo material não tem portão, não tem porta, nem chave, nem grade, nem nada. Tem a lama, tem os vícios e tem o gozo que você encontra enrolar nela, em se imiscuir neles. Imiscuir, que quer dizer, né? É se misturar com os vícios, né? Ah, eu disse, é essa nossa prisão? Ele disse, é essa. Porque vocês dizem, né? Vamos estudar, vamos. Seu guia não fala isso. Você não fala isso em desdobramento para os outros? Outro dia é verdade mesmo. Nossa, eu saí do corpo, fui na casa de um jovem, eu fiquei inspirando ele a parar de jogar joguinho, a parar de jogar conversa fora no Zap. Ele tinha que estudar porque a prova estava chegando. E eu fui estimular ele, né? Olha, estude, ai, que vontade que eu tenho de estudar. Mas eu não largo isso, eu tenho que largar, senão eu vou atrasar o estudo. Todo tipo de pensamento botando na cabeça dele até que ele parou. Ele falou, nossa, é verdade, eu não estou assumindo como deveriam os compromissos que eu coloquei como meta valiosa para eu mesmo alcançar. Ninguém me disse, eu que escolhi. Então eu tenho que ser responsável. E Mar sabe, né? Que muito mais do que se pode imaginar. É os espíritos que estão a nos orientar, né? Silenciosamente, do outro lado. Invisíveis que são, né? Mas são eles que nos guiam, que nos orientam, tudo, né? Ai, a gente nem sabe. Mas a hora que você está fazendo um negócio que não deveria, é a intuição tua falar, ai, não seria melhor você fazer outra coisa? É o espírito guia seu que está dizendo isso. Então escute ele, viu? E seja um homem acordado, porque tem a ver isso também que ele falou. É sonhar, é tipo hipnotizado, né? A pessoa está num transe hipnótico, no gozo da satisfação daquilo que aprendeu a desejar. Quando alcança, não quer largar. Olha o problema. Você aprende que quer uma coisa, alcança aquela coisa, é igual suspiro, né? Você começa a comer aquele doce branco, né? E tem de várias cores. Ai, na minha infância eu comia. Ou você começa, é assim, é desse jeito. Começa a comer um doce, depois já quer outro, depois já quer outro, depois esquece da responsabilidade com a saúde do próprio corpo. E você faz de tonto, né? Eles, não vai ter problema, vai. Outro dia meu neto estava falando com um senhor que tem uma condição que se chama diabetes. É uma condição de saúde essa, que tem que cuidar, viu? Daí ele disse que não confiava no que o médico disse, e ele não achava que ele estava doente. Eu disse, mas se o médico fala uma coisa, o senhor não acredita, vai em outro. Aí ele disse, eu já fui em 3. Eu disse, oi, mas o senhor não acredita em nós 3? Eu disse, acredito. Não acredito no primeiro. Então, mas o diagnóstico, então,
foi asseverado. A verdade foi encontrada, então deve-se agir de maneira responsável, né? Porque hoje o senhor tem a família que o senhor ama tanto, e daqui a pouco o senhor fica cego, tem falha de algum órgão, né? O corpo começa a responder negativamente, muito açúcar no sangue, não pode, desestabiliza tudo, até que começa a dar falha, né? No sistema. Aí como é que fica? Fazer vista grossa parece uma boa opção, mas não é não. Ai, 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 que não é mesmo, viu? Fazer vista grossa para as coisas, ainda mais que é o corpo da gente, né? Deve fazer direito, faça. Ah, mas não aconteceu? Não, não aconteceu agora. Não aconteceu daqui a pouco, você não sabe. Quem sabe a hora que acontece, o troço é irreversível, o troço, né? Como dizem os jovens. O negócio é irreversível. Aí o que você vai fazer? Você vai dizer, quem me dera tivesse escutado os bons conselhos, quem me dera tivesse escutado a minha própria, né? Como dizer, escutado a minha própria intuição, né? Olha, você não escuta a sua intuição, é o teu guia falando, tá errado, pare. Sabe quando que você vai comer? Você tá comendo, comendo. Daqui a pouco você fala assim, ai, gostaria de comer tanto. Tanto mais, né? Mas aí você vem a voz da sabedoria, né? Que diz assim, ah, mas no fundo não vale a pena, viu? Porque depois vou ficar cheio, vou passar mar, é desnecessário, vou me cansar com isso. Não vou. Então a avó vai dar uma fórmula que o espírito passou. Fale para os seus netos, Vicentino, é o seguinte, não foi esse, foi outro espírito. Fale para os seus netos o seguinte, quando comeu e tem vontade de repetir, deixa para depois. Ah, depois eu repito, deixa eu terminar o negócio antes. Deixa eu conversar mais um pouco. Aí você dá o tempo do alimento chegar no estômago, começar a ser digerido. Manda para o cérebro uma mensagem de que já chega, já está satisfeito, não precisa comer mais. A pessoa mesma perde a vontade, viu? E aí o que acontece? Ah, você nem sabe, viu? A pessoa que não precisava comer de novo, já não tem mais vontade, não come e cuida direitinho da saúde. Olha que era tão fácil, você nem sabia. Então use essa fórmula. Aquilo que você vê que é errado, deixa para fazer depois. Esse é o tipo de coisa que você pode protelar, viu? Tudo que é errado fazer, deve se deixar para depois. Ah, daqui a pouco eu faço. Ai, que vontade de fazer algo que eu sei que não é correto. Depois, deixa para depois. Vou fazer agora o que é correto. Depois o que é incorreto, aí eu faço. Né? Tem um filósofo que dizia assim, eu não sei o que eu quero ser, mas sei muito bem o que eu não quero me tornar. Olha, que é o Nietzsche, né? Ele disse isso. Então você também sabe, vai falar que não, ai, todo mundo sabe, você vai falar, eu não sei, tá bom, você não sabe o que você quer ser, mas o que você não quer ser, para todo mundo isso está muito mais claro, né, do que o que quer ser. Você não quer ser uma pessoa maldosa, você não quer ser uma pessoa sem saúde, isso está claro. Então, tudo que levar você a caminhar por aquele sendero, por aquela seara, por aquele caminho. Fala assim, depois eu vejo, depois eu vou, depois eu faço. Seus amigos que ligam para você, eu convido você para fazer uma coisa que destoa da sua sintonia, né? Da sua bondade. Nem é, ai, eu não sou bondoso, viu, Vicentina? Então começa a ser. Começa a fingir que é. Porque bondoso é aquele que bondade faz. Não é aquele que tem um histórico perfeito de santidade, viu?
E não tem como voltar atrás e corrigir as coisas. A avó entende, o Chico muito mais, né? Entendia e explicava. Mas tem como se modificar o que você foi hoje no presente e escrever uma nova história. Porque anjo é aquilo que anjo faz, viu? Não adianta nada, o outro tem um histórico de santo e agora começa a pisar na bola. O que que ele é? Ele é aquilo que ele está fazendo agora, né? Olha que todo mundo viu. Tem potencial angélico dentro de si. O que acontece é que está adormecido. Por quê? Porque igual a avó falou, né? No outro comunicadinho, né? Outro lembretinho da arma. Todo mundo tem gen, ativado e desativado, conforme o estilo de vida da pessoa. Então, se você esposa um estilo de vida saudável, os genes relacionados despertar-se-ão. Olha que palavra bonita, serviu bem, viu? E ao despertar estes genes, você começa a ter os poderes, entre aspas, né? Que quem tem superpoder na Terra, né? Ninguém. Superpoder é amar o próximo, que ninguém dá valor, né? Todo mundo queria ter uma capa, queria ser invisível, né? Olha, e não se deve. O que cada um deve fazer é aquilo que já sabe ser correto no proceder, viu? E dessa forma seguir se orientando rumo à luz de Jesus, né? Que vai ensinando todos a fazer o melhor que pode com o tempo que tem disponível, né? E o Sócrates falou: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Por quê? Porque quando você conhece a si mesmo, você sabe que você é filho de Deus. Você estabelece sintonia com as esferas superiores. E toda, olha o Albert Camus que disse, outro dia, né? Ele falou: toda a infelicidade dos homens provém da esperança. Por quê? Porque você tem esperança que as coisas vão acontecer, mas não faz por onde. Quem faz por onde não tem esperança, porque já sabe que o resultado chegará, né? Então você fica, eu tenho esperança de ganhar o resultado armejado. Trabalhe por ele, tenha paciência, insista. E não se importe com o tanto de vezes que você tenha que recomeçar, contanto que haja coragem de continuar, né? No objetivo armejado você vai chegar. Não tem que ter esperança. Eu estou esperançoso. Não, eu estou ciente que esforço e tempo bem investido dá retorno. Eu estou paciente, porque tenho irrestrita confiança nos desígnios de Deus e nas suas leis. É assim que tem que ser. Sabe que a esperança é um pouco contar com a sorte também, né? E é ficar pegadinho, a pegadinha, a que o resultado seja do jeitinho que você prefere. Olha, que quão infantil a gente é ainda, né? Fala-se tanto em autossuperação, tanto que a gente ensina para os outros, quando é a nossa vez de ser exemplo nas ações, o que acontece? A gente inventa que objeto é X, objeto Y, vai ser, quando o resultado seja do jeito que você prefere, a sua fonte de felicidade vai ser sua fonte de felicidade. Não vai. Vai ser sua prisão, porque você vai aprender, que nem que a avó já falou, que só é feliz depois que se matar para conquistar o que quer e viver o gozo da conquista. Deve-se trabalhar constante, diariamente, para estar sempre progredindo, né? E as conquistas falarão por si, né?
O seu esforço falará por si, e as conquistas virão. Mas quando vierem, vão ser resultado do esforço bem empregado. E você não vai sentir diferença entre o antes de ter e o depois de ter, porque não dependeu disso para estar em paz e nem para estar feliz. Então o Albert Camus estava certo, né? Que toda a infelicidade dos homens provém da esperança. Por quê? Porque ele deixa de se pautar pela régua da ciência e vai se pautar pela sorte. Né? E não tem sorte. Aí você fala, mas o outro ganhou as coisas na sorte. Não foi na sorte. Ele já fez por merecer na outra vida. Viu? É tudo aprovação. Não acha você que o outro que tem mais que você está melhor que você. Não está. Ele tem uma aprovação diferente. E essa aprovação dele pode não ser menor que a sua, viu? Olha, cada qual com a sua cruz, viu? E Deus não dá a cruz mais pesada que você pode carregar, mas está um pouco menos pesada, né? Porque aí você ia reclamar. Porque antes de encarnar, você fala, ai, bota uma cruz pesada lá para mim, viu? Mas daí, os seus amiguinhos, suas amiguinhas, né, lá do mundo espiritual, dizem, mas por que você quer uma cruz tão pesada? Aí você fala com orgulho, porque dessa forma, se eu vencer a mim mesmo na caminhada, eu volto mais fortalecido de luz, é mais próximo de Jesus. Aí os amiguinhos abrem a boca assim e dizem, eu também vou lá, viu? No ministério da reencarnação, e pedir uma cruz mais pesada, né? A cruz mais pesada é o número de adversidades, né? Que se programa de acontecer na sua vida em determinados momentos, em que você se encontra mais preparado para que aflorem, né? À medida que vão limpandinho, né? Os delitos pretéritos feitos por outras personalidades que animaram, que foram animadas pelo seu espírito, né? E é desse jeito, viu? E aí você se oriente, viu? Não fique mergulhado na esperança. Por quê? Toda a infelicidade dos homens, segundo o Albert Camus, provém da esperança. E a avó diz, né? Parafraseando um pouco, a infelicidade dos homens vem em viver na ilusão de que vai colher o que não plantou. Não vai, não tem jeito, é lei, não acontece, nunca aconteceu, não é agora que vai mudar. E o Epicuro, né? Olha que hoje tem um filósofo inspirando a avó, viu? Ele está dizendo para mim aqui que o Epicuro disse que não é nada suficiente para quem considera pouco o suficiente. Olha, mas que quanto conhecimento tem nessa frase, meu Deus do céu. Veja que iluminadíssima é essa compreensão dessa frase. Nada, como que era? Já esqueci, vou pedir para o guia que está me inspirando aqui hoje. Suficiente, claro. Ah, pronto. É que às vezes a avó está num transe profundo, as coisas vão fluindo, mas quando a avó para assim, analisa a frase, pensa, perde um pouquinho a conexão e... Como que a avó já tem 77 anos, né? Capaz que não lembra tudo assim, mas eles ajudam, né? Então você veja, nada, ele está dizendo aqui, nada é suficiente para quem considera pouco o suficiente. Olha, chega o suficiente para você, você fala é pouco, nunca que vai ser o suficiente, nunca que você vai ter o suficiente. Por isso, você deve ter restrita confiança nos desígnios de Deus.
Ai, que quanto neto que merece puxão de orelha. Se eu tivesse aí, puxava, viu? Ai, considera pouco o suficiente, meu Deus do céu. Se é suficiente, tem esse nome por uma razão. Agradeça, utilize, espere o tempo passar e não fique desocupado nem triste. Coloque-se a trabalhar para que resultados melhores você possa conquistar, viu? E o Platão falou, né? Tá dizendo ele. Olha, Vicentino, Platão falou algo parecido, viu? Ele disse assim: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na vida. Olha que tanta gente espera ficar doentinho para dizer: nossa, como que era importante a minha saúde, né? Olha, eu tô com a máquina lavando as roupinhas. Você está escutando aí no fundo? Olha, eu vou chegar perto para você ver. Ele tá batendo, né? Como que diz, secando. Olha, a gente cria tantos mecanismos, né? Para que tenha o suficiente e acha que é pouco. E vive da esperança. Olha. O ser humano vai despertar, viu? Mais cedo ou mais tarde vai despertar. Então vou perguntar para ele a frase que ele falou que eu já esqueci tudo. Ah, pronto, já lembrei. Ele disse: não espere por... Já lembrei nada, né? Ele que me lembrou. Ele disse: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida, viu? E a avó falou mesmo para você: você espera que a pessoa que você ama vá embora para descobrir quanto que ela é importante. Você espera perder a amizade linda que você tem para perceber quanto que ela era importante. Tá errado, não faça isso. Comece a se perguntar: se me faltasse essa amizade, como que eu ia estar? Viu? E você vai começar a imaginar. E não vai se sentir bem, né? Com desprezar tudo aquilo que do alto vem te abençoar, viu? Então não espere uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Bebe água. A avó está falando, bebe água. Você não bebe água, meu Deus do céu. Aí o rim seu fica assim: ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Se não tem água, o coração precisa de um volume de sangue para manter, né, a pressão arterial. E a beleza não bebe água. Ah, eu vou fazer ele mijar pouco. Aí você nem mija, de passo o dia você nem mija, né? O que é filtrado no sangue sai pela urina. Mas aí o rim vai falar: eu não posso filtrar muito, vamos voltar as coisas tudo aí, porque vai fartar. Depois vai baixar a pressão da belezinha, né? Que não bebe água. Aí o rim vai ficando comprometidinho, né? Depois você chega na idade mais avançada, aí você tem probleminha, tudo, aí reclama, né? Olha, cuidado, viu? Tudo é plantação. Cada escolha é plantação. Depois, o que você planta é por sua conta. O que você colhe não tem como dizer, preferir outra coisa, e da sua dívida ninguém desconta, viu? É seu, você botou no chão, plantou, agora você que colhe, viu? Então, olha que interessante isso. Não espere por uma crise para você descobrir o que é importante na sua vida, viu? Saúde em primeiro lugar, né? A saúde mental, a saúde emocional e a espiritual, né? E você não pode esquecer uma coisa: você está encarnado. É para somar luz ao seu espírito. Não é para somar dinheiro na caixinha do cadeado. Viu? Então, cuide bem do seu corpo, da sua saúde. Depois você tem que ficar na Terra 80 anos. Você estraga com a sua saúde em 60, os outros 20, você vai ficar na Terra, passando o mar.
O que você espera? Deu energia extra, né? Porque os espíritos superiores sabem, você tem que viver 80 anos, ele dá energia para você para 100, que ele já sabe que na Terra não se tem muita educação, né? Quanto à saúde, quanto às energias, né, deletérias que o ser humano pode manipular, né, naquilo que pensa e naquilo que fala. E naquilo que sente, sobretudo, né? Então eles já dão 20 anos mais de energia extra para você. Então todo mundo tem energia extra. Você não lembra o que o Henrique de Luna falou para o André Luiz, lá no nosso lar? Recém chegou do umbral, depois de ter ido como suicida inconsciente. Ele falou bem isso. Ele falou: olha, você não reclame, porque a gente dá energia extra para vocês. Você gastou a extra e gastou a que tinha também. É como que, por exemplo, você tem 80 anos para viver, dá 100 anos de energia para você. Você gasta os 20 extra e mais os 20 que tinha que ter para poder passar dos 60 aos 80. Daí você passa um tempo terrível, mas terrível, não aguenta andar, dói o rim, dói o... Ai, quando tem, né? Quando fica com o seu rim, olha só. Vai perdendo as coisas, mas você vai ficar. Não importa, é que nem você pega um carro, né? Fala, ó, esse é o carro que você vai ter por 80 anos, você cuide dele. Aí você não cuida, aí estoura um negócio, estoura o outro, estoura o outro. Olha, se o carro não andar mais, é o carro que você tem, viu? Vai ficar numa cama, vai ficar entrevado. Olha, cuide da sua saúde. 30 minutos de exercício diário não faz mal para ninguém, pelo contrário, faz bem. Ai, Vicentina, mas o que eu faço? Se você não sabe, já tem o primeiro passo. Procure saber com quem está mais perto de você. Tem o computador, mas tem os profissionais também, né? Que vão orientando e depois você segue a sua intuição. Esse é o melhor a fazer. E se amanhã você descobre que tem outra coisa que é melhor que essa, né? Então você vai para aquela, né? E vai fazendo os ajustes necessários para descobrir o que é melhor fazer na forma de exercício diário para manter a saúde, viu? Não esquece que a avó falou. Baseado no seu estilo de vida, determinados genes adormecem e outros se despertam. Então você tem que despertar o máximo de genes que contribua com a sua saúde para os 20 últimos anos que você vai passar na Terra, viu? Porque, olha, você vai colher. Todo mundo colhe. Por que você não vai colher? E aí você fica, né? Comprometido com tudo isso. Aí o Confúcio falou assim: exija muito de ti e espere pouco dos outros. Olha. Assim você evitará um montão de aborrecimento, né? Ele está dizendo o guia espiritual aqui que está me instruindo hoje. Ele está dizendo: sábio, Vicentina, disse o Sócrates, é aquele que conhece seus limites e suas imperfeições. Olha, ele conhece o limite da própria ignorância. Viu? Então, olha que interessante. A gente pensa, né? Se é sábio, não é ignorante. Ué, se ele conhece o limite da própria ignorância, porque é muito ignorante. E nem por isso deixa de ser sábio. Viu? Então, você faz o que sabe ser correto fazer. Viu? E aí o outro diz: ai, mas eu estou passando por um tempo de escuridão e o sol que não chega. O que eu faço? Acende uma vela. Acende uma vela. Aí o que é a vela? A vela da esperança? Esperança não, a vela da fé, viu? A fé raciocinada, não é a fé que se transforma em esperança. Esperança é jogo de azar, né? A fé não, a fé, ela estimula você a trabalhar, né?
Você trabalha e confia, faz da melhor forma a sua parte, mas você fala, estou desempregado. Mas não é desse tipo de trabalho que a avó está falando. Abre as orelhas bem, para você escutar direitinho, viu? Quando a avó fala, trabalhe e confie, o que a avó está querendo dizer, né? A avó está querendo dizer, trabalhe, ore e vigie, para que você tenha bons pensamentos, para que você tenha bons sentimentos. Ai, mas como que eu vou ter bons sentimentos? Eu estou desempregado, não tenho dinheiro, preciso comer. Ai, mas diga uma coisa para a avó, ficar mar vai ajudar? Vai ajudar alguma coisa? Você fica aborrecido, aborrecidinha? Nada, viu? Mas em nada, se alguma coisa atrapalha, né? Você faz alguma coisa ficar nervosinho, ofendidinho, magoadinha, é atrapalhar, viu? E você, se já é desse jeito, quem já está no vermelho não pode se dar o luxo de sentar e chorar, viu? Mas dói, vó. Olha, você dói, não transforma essa dor em sofrimento, porque daí não passa. Sabe quando você bate o cotovelo? Dói. Mas se você passa o dia reclamando, você não percebe que a dor já passou. E não se mexe para mudar o quadro em que você mesmo se colocou. Viu? Então preste atenção nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Esse foi o oriental, o Confúcio, que disse, né? Está explicando o meu guia espiritual. Viu? Olha, você não acende a vela. Qual que é a vela, avó? Doeu. Vamos ver o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho. E se eu não posso fazer nada, também não vou fazer algo para piorar, né? Aí você começa a perceber que muitas das coisas que a gente vive continua negativado, porque a gente fica segurando o negativo ali com mar pensamento, com mar sentimento, com ações negativadas. Se você parasse desse a própria pedra no meio do seu caminho, olha, muita da sujeira represada ali ia embora. Então diz assim, se eu não posso fazer nada, nada farei. Porque fazer alguma coisa quando nada pode ser feito é piorar tudo. E que é o que a gente faz, né? Reclama, transfere culpa, sente e chora, lamenta, fica magoado, diz que o outro tem que mudar, senão você faz o bico, né? Faz aquela birra, você joga no chão, igualzinho criança, só você não percebe. E fica se batendo, reclamando porque o que fizeram para mim, porque tá errado, porque eu fui vítima. Tá bom, foi vítima, pronto. Agradece a Deus que continua vivo, que tem novas oportunidades, além daquela que você perdeu, de perdoar o outro, de ser nobre, ter atitude nobre, de gentileza, né? Dizer assim, ai, quem sou eu, né? Ele errou, está num estágio da vida de ignorância dele. Ele fez o que achou certo fazer. Amanhã ele tem outra cultura, outra educação, faz diferente. Ninguém é vítima, viu? Deus não deixa acontecer algo para você que não estava escrito para acontecer e não fazia parte da sua cruz. Para quê? Para a hora que você recebe a aprovação, você dizer, veio com o endereço certo. E chegou numa hora que eu tinha condições de superar, de lidar com aquilo, viu? Então eu vou fazer. E se nada eu posso fazer, piorar que eu não vou, viu? Pense bem isso. O Nietzsche falou uma frase outro dia, está dizendo ao meu guia, que eu nunca conheci essa frase, né? Preciso ler mais, né? Ele disse, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Olha, a pipoca, né, quando esquenta que eu falo do meu jeito, né, com as minhas comparações, quem me dera ter essa profundidade desses filósofos, né, que passa pela casa da gente com tanto amor assim.
Aí ele está dizendo que continue a sua comparação, porque vai é bonita. Eu acho bonita também, eu vou dizer. Tem gente que é desse jeito, não percebe que o óleo está quente, justamente porque você se transformou num milho, né? E quanto mais esquenta, mais possibilidade tem de se sartar de onde está. E se transformar numa pipoca branca, alva, que veste o vestido de núpcias com Cristo, né? Que é a roupa branca no falar, a roupa branca no pensar, né? Porque o externo, muito pouca coisa consegue revelar, viu? Então você fique alerta, fique atento, construa a cada momento, com escolhas conscientes, para que você possa sempre ser essa estrela dançante, né? Que se movimenta, que se transforma, que se melhora, viu? Aí o Nietzsche falou assim, olha, eu não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo, tá certo ele. Até porque esse Deus não existe, vai acreditar num Deus que não existe? Ai, Vicentina, mas Deus não quer ser louvado o tempo todo, você quer. Eu não, mas não sou Deus. Mas você pensa, quanto mais inteligente é uma pessoa, mais ela sabe que o culto ao ego, o culto à personalidade, que é passageira, não serve de nada. E o ser humano também, né, projeta a Deus os caracteres e características que ele conhece, né? Mas o próprio Livro dos Espíritos já falou mais de uma vez, né, em mais de um lugar, que o ser humano não tem condição de conhecer Deus, nem o que ele é, nem o que ele não é, porque falta um sentido, viu? E se nos falta um sentido, não tem jeito. Como que você vai explicar as nuances das cores para o cego, né? A profundidade das formas que estão à distância. Com a mão ele toca e vai sentindo, né? Com uma descrição, tudo, ele vai fazendo uma ideia. Mas falta um sentido, como falta para a gente que é cego, de compreensão das divindades e de Deus, né? Então não deve mesmo acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo, nem o Espírito, viu? Ah, eu sei que fala, o meu Espírito quer ser louvado o tempo todo. Ai, quando que você vai entender, né? Deve-se louvar a Deus no sentido de se reconhecer filho dele e praticar aquilo que você já sabe ser o mais correto. E se o mais correto ser hoje, você percebe amanhã que não era tão correto, você corrija, você perdoa, assuma as responsabilidades por aquilo que continua fazendo quando já sabia, deve deixar, e recomece, viu? Não tem vergonha nenhuma errar. Vergonha é saber que está errado e continuar, né? Então, olha, outra coisa que está dizendo ele, que o Sócrates disse, é que existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância, né? E daí você pergunta, mas não foi ele que disse que eu sei que nada sei? Porque eu estou fazendo a mesma pergunta aqui para o meu guia. E ele está dizendo assim, não, mas o Sócrates disse que existe apenas um bem, o saber, porque quem sabe mesmo é aquele que sabe que nada sabe. É apenas um mal, a ignorância, porque a ignorância é aquela que como que dizer, né? Se manifesta nas ações das pessoas que justamente acha que sabe, e por isso julga, e por isso acredita ser capaz de separar o bem do mal, né? E sempre se coloca do lado do bem e o outro do lado do mal, né? Difícil alguém falar assim, eu estou errado, eu sei que está certo, né? Ele pode dizer, eu estou fazendo maldade mesmo, mãe, mereceu, ou me diverte, ele acha que é correto, então está vivendo na ignorância. E aí você vê, né? Você fala, mas ele é um animal. E o Emmanuel Kant, outro filósofo, está dizendo ele,
Disse assim: a gente pode julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Se você acha que o seu irmão é um animal, como que você trata os animais? Né? Aí a gente já pode ver como é que é o seu coração. Né? Porque todo mundo tem o lado animal e o lado espírito. E o espírito deve ter domínio sobre a matéria. Mas ainda não é o caso do outro. Então, como que você espera que ele haja? Gritando, querendo amor, compreensão, reconhecimento, dinheiro. Olha como que são as coisas, né? Ele está deixando o lado animar, porque ele tem medo, né? Não ter o que comer amanhã. Então ele quer muito dinheiro. O suficiente para ele não basta, é pouco. E corre de atrás, e trapaceia um, trapaceia outro. Não consegue o que quer, fica de mau humor, desconta nos outros. Vive uma vida terrível, né? Para o espírito dele. Se animaliza mais. Estagnado permanece, né? E o espírito dele fica para trás. Mas não porque desceu na régua da evolução, né? Na linha evolutiva, o nível de evolução que ele tinha, ele não desceu. Mas também porque não avançou e viu que os outros progrediram, parece que ele regrediu, mas não é. Então trate bem se você acha que é outro animal, mais uma razão para tratar bem. Por quê? Porque disse o caboclo da sete encruzilhada, né? Aqueles que são menos evoluídos, aprendem com a gente, com nossos exemplos. Não tem problema. Mas a gente também que se coce para ir atrás do conhecimento e aprender daqueles que são mais evoluídos. E aí ele já falou, né? Não queira ser posado sabichão, porque sempre tem alguém menor que você, que pode ser ajudado pela sua compaixão. E sempre vai ter aqueles acima de você, cujo conhecimento tem muito valor de buscar compreender. Viu? E é desse jeito, viu? Você vai lidando com as coisas vão lidando com você. Você vai abraçando umas coisas aí na Terra, essas coisas vão abraçando você. Viu? Quando vê, tá todo mundo junto e misturado. Melhor seria que tivesse ouvido o anjo alado, né? Que diz: escute os evangelhos de Jesus. Pense bondade. Sinta bondade. Perdoe. Ame. Tenha resignação para com a vontade de Deus. O outro foi embora. Chegou a sua hora. Logo vai ser a sua. Faça o seu melhor. Não esquece do livro da vida, viu? Cada coisa que você fala e pensa fica lá gravado. Não seria mais bonito você morrer e chegar lá e ver uma história linda do que o tanto de erro que você cometeu sabendo que era errado? Olha, a pessoa errar quando não sabe uma coisa, mas sabe e continua fazendo. Vai se arrepender, vai ter que recomeçar. Então use cada dia, ou empregue, para melhor dizer, né? Tá me orientando o guia. Para dizer a palavra empregue. Empregue cada dia como se fosse o último, né? Analisando o que nele você fez que não te representa. E no outro dia se corrija. E no outro dia de novo. E no outro dia de novo. E use o dia seguinte para recomeçar. Assim você não vai ter que toda uma vida passar para que venha a situação de depois de desencarnar, você ter que colocar a mão na sua consciência e decidir que o único caminho é recomeçar. Ai, que quantas palavras assim profundas, né? Os espíritos vão ensinando a gente, né? E está dizendo ele, o verdadeiro conhecimento vem de dentro, Vicentino. Sócrates que disse isso. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. O que quer dizer isso? Você vai vivendo, vai descobrindo o que é mais correto do que o que você achava correto ontem, incorpora aquilo.
e emprega aquilo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações. Aí você vai ver que quando chegar de noite, você for refletir sobre tudo o que fez, já não tem coisa que corrigir amanhã. Já pode pensar em expandir seus horizontes, né? E não esquece, ainda que não tem ninguém vendo, você é exemplo, viu? Exemplo para gente ir para cima ou para baixo. Por quê? Porque amanhã chega um espírito, ele lê a sua energia. Ele fala, deixa eu ver essa pessoa aqui, né? O que ela traz aqui para mim de bom? Ela é exemplo do quê? Imagine. E tem outra coisa que o meu guia está explicando aqui, viu? As pessoas que chegam até o ser, ajude, direcione, oriente, demonstre amor, humildade, compaixão. Às vezes, você foi muito maldoso com outra pessoa no passado. E o espírito guia seu pega os familiares daquela pessoa que está encarnado e traz para perto de você para ser ajudado. Dessa forma, o seu guia espiritual está querendo encaminhar aquele obsessor que está na sua captura com permissão do alto, porque você fez maldade para ele. Tem dívida a sardar. Então, existe todo esse trabalho de aproximação das pessoas no seu terreiro, né, que vão ser seu amigo, que você pode ajudar, como dirigente ou como filho, tanto na sua religião, como padre, ou como adepto da religião, ou como dirigente de um ilê, né, de um axé, ou como filho de santo, ou como filho de uma igreja, né, evangélica. Sempre, olha, mas sempre mesmo, viu? Chega para você aquilo que tem que chegar. Aproveite a oportunidade, não vá você desperdiçar, viu? Por quê? Porque a hora que chega é o seu guia espiritual tentando uma trama pretérita desvendar, desenrolar, viu? Que você mesmo não fez questão de entrar, quando tinha menos educação para articular, né? As coisas da vida, viu? E no passado, eu não tinha educação, nem eu sei, a gente fazia cada coisa que não deveria e resultava em maldade para os outros. Aí os outros têm consciência, ele chega perto de você nessa vida, ele não vê a cara que você tem hoje. Alguns percebem, mas alguns não, e acham que você é aquele mesmo da outra vida, e você é, na verdade, né? Teve outra oportunidade da encarnação, que esqueceu tudo, para poder amar o irmão sem um viés, né? Sem uma inclinação negativa, sem repulsa. E fazer porque sabe ser o certo, não para quitar dívida. Mas a avó está falando para você já ter consciência que se alguém ou alguma coisa chega para você, tem uma razão de ser, viu? Aí que razão é essa? Servir sem olhar a quem e sem querer nada em troca. Porque nem que você não queira nada em troca, a espiritualidade está trabalhando para que você ganhe o recobre, né? Reconquiste o crédito que perdeu, viu? Quando não tinha educação e fez o que não deveria, em outras encarnações, viu? Então perceba, o espírito chega e fala, vamos ajudar essas pessoas? Vamos. Aí você está ajudando um familiar daquele obsessor seu. E ele fala, como que pode isso? O fulano de tal, a fulano de tal que fez tanto mal para minha família, para mim, pessoalmente agora está ajudando a minha família, até com dinheiro está ajudando. Ele se reformou realmente, ele mudou, viu? Vou atrás de seguir minha vida, seguir para adiante. Aí você ajudou um obsessor que não tinha nem por que ser obsessor, né? Porque é uma pessoa boa, que você fez maldade. Ajudou ele a lembrar o que ele realmente é.
e encaminhou indiretamente, porque quem encaminhou foi a espiritualidade. Mas você, indiretamente, foi instrumento dessa bondade. E aí outro dia você acorda com peso a menos, você acorda assim com estímulo, né, para fazer tudo o que você quer. Se acorda com, você pensa assim, nossa, agora eu estou com uma disposição assim grandiosa assim de começar os projetos que tanto eu queria começar. Eu não sei o que aconteceu, mas me fez um bem danado. É o resultado do fazer o bem sem olhar quem, né? E quem sabe quem que você tem que ajudar é a espiritualidade. E se ajuda que alcance o outro vai funcionar, já não depende de você. O seu papel é a caridade espalhar, viu? Com as forças que você tem também, né? Tem que amar o próximo, mas tem que amar você também. Não vai dar toda a roupa que você tem, todo o dinheiro que você tem, e você vai para a rua da amargura. Você também é responsável por administrar bem tudo aquilo que lhe é emprestado. Porque a espiritualidade saberá o que fazer e como ajudar aos outros, mas também a você, viu? E dessa forma, direcionando tudo e todos, conforme a misericórdia divina. Olha que tantas coisas, né, a gente não percebe. E isso é 1% do que está acontecendo, né? A cada minuto, a cada momento. Por isso, orai e vigiai, viu? Orai e vigiai, faz bondade. O que custa? Mas eu não sou uma pessoa boa. Finge que é. Se você está fingindo que é uma pessoa boa, você vai falar com gentileza, vai procurar escutar com gentileza, vai ter paciência. Antes de esbravejar com alguém, você sai do lugar, conta até 10, depois volta. Tudo, olha, tem um monte de fórmula. Você evitar reagir na hora que chega o momento de dar testemunho dos seus valores, né? Para um pouco, ou como que eu vou reagir? Representa o nível de consciência espiritual, moral, que eu já conquistei? Se sim, eu vou falar. Se não, vou reunir forças e daqui 2 minutos, 2 segundos eu falo, eu respondo, eu encaminho, eu direciono. E se não tenho nada de bom para falar, fico quieto, né? Fico quieto, bebo um pouco de água, olha aí, já cuida do corpo, né? E diz assim, agora eu não tenho nada para falar. Se eu for falar, eu vou falar o que eu não devo. Mas assim que eu tiver alguma coisa para falar, que se prove útil e que venha somar, pode contar comigo que eu vou colaborar. Olha que lindo. Não é mais bonito ser desse jeito? Ai, quanto se ilude o ser humano, viu? Quanto que se ilude, está dizendo o guia aqui. E se tivesse irrestrita confiança nos desígnios de Deus, sobretudo você, né, que já leu o livro dos Espíritos. Se você não leu ainda, leia, viu? Leia, 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 está ao seu alcance. Você é espírito, depois você vai para lá, ele explica tudo. E você tem preguiça de ler. Ele fala muito mais do que podeis imaginar de ordinário. Somos nós, os espíritos, a vos influenciar e direcionar os pensamentos. Olha que me inspirou meu guia agora, justamente falando isso, enquanto isso acontecia. Olha. Mas acontece com todo mundo o tempo todo. E a pessoa não se dá conta, né? Então, muita atenção com o tipo de vibração com a qual você sintoniza a sua rádia, né? O seu rádio mental, o seu rádio emocional, sintonize-se sempre com as esferas superiores. Então você vai sempre ter uma coisa boa para falar, para pensar, para sentir em relação àquilo que acontece, viu? E não vai faltar oportunidade para praticar caridade, para distribuir os tesouros da sua alma em todo lugar que você tiver. Porque às vezes o silêncio fala muito mais, é muito melhor, representa melhor os seus valores, do que uma palavra mal colocada de impaciência, de intolerância.
E sobretudo, olha, sobretudo, eu estava vendo a live, né, do meu neto, que foi para uma entrevista, né, junto com senhores muito simpáticos, e ele disse isso, viu? Então, você preste atenção naquilo que você faz, como que faz, e se não for para somar, não entre para dividir nem para subtrair, porque a gente está na Terra para os dons multiplicar, né? E a luz na Terra espalhar. E ele disse, olha, quanta gente, que nem a avó fala, volta para o cemitério com tanto tesouro que podia ter dividido, né, multiplicado e espalhado na terra, que a avó diz, né? Não se deve dividir, né, aquilo que é completo, que é inteiro, deve-se aquilo somar, multiplicar, né, e compartilhar, né? E dividir no bom sentido, né? De compartilhar, né? Nunca de subtrair as coisas que está querendo se completar, né? Então, olha, quanto ensinamentinho que nos deram hoje os espíritos, né? Ai, como que vai chegando a hora, eles começam, alguns já começam a ir, outros agradecem, a avó vê, né? Tem alguns guardião que vieram acompanhando o espírito, já estão organizando, né? A volta, né? No aeróbus. É como que se fosse um aeróbus, é uma espaçonave futurista. Que eles vão assim, né? Volta para... Eu não sei como que eles viajam, nem para onde eles vão, tudo, mas não é, eu não acho que seja viagem perto, né? Curta. Tem alguns que têm outras aparências que não se ouviu falar na Terra, né? Mas que lindo, tanta diversidade, né? Ai, e eles vêm de tão longe por um minuto de comunicado desse, né? Por quê? Porque sabe a importância que tem se despertar para o bem e para a paz, viu? Certamente, algum desses tem ligação com algum que vai escutar o que a avó está falando. E vai estar do lado, inspirando a compreender o que precisa na hora que estiver escutando. Viu? Que lindo isso, né? Olha. E você acha que está sozinho, que está desamparado. Vem o outro lá do outro planeta, preocupado com você. Olha. Preocupado que você faça o seu melhor com as ferramentas que está sendo dada, do tempo, da saúde, dos recursos, né? E que você aproveite, porque quem sabe depois dessa encarnação você não volta para aquele planeta. Então eles trabalham, olha como que a gente é interconectado no universo, né? E o amor, olha o que está dizendo o meu guia. O amor não reconhece distância nem barreira. Olha, o amor não reconhece distância e nem barreiras. Ai, que frase mais assim inspiradora, né? Que a gente tem pelo universo afora. Conhecidos de outrora. Que não esqueceram da gente. Seguramente, em espírito, também nos lembramos deles, né? Eles se importam tanto com a gente, que num encontro humilde, que nem esse da avó Vicentina, né? Que faz esforço de passar tudo que ela ouve dos espíritos, tudo. Adiante, né? Eles vêm e se fazem presente e abençoam a avó, né? Ai, tantas cores, tantas roupas, né? Essas roupas que eles usam assim, parece aqueles... como que chama? Sabe aqueles anime mais dos chineses que colocam umas roupas assim linda em cada personagem? Parece que copiou desses seres interestelares, né? Que arte, né? Como que a arte nos outros planetas, tudo isso está dentro da gente, né? Porque a gente veio de lá. E a gente sabe o que é lindo e sabe apreciar, viu? Então,
Ninguém perde por esperar, né? A colheita de uma plantação bem feita, com amor, com humildade, com tolerância, sobretudo, né? Quanto que falta de tolerância com alguém que faz um barulho, né? Com alguém que não anda dentro do quadrado que a gente achou que deveria andar. Mas se nem você mesmo faz isso. Você bota um quadrado, você sai dele. Aí você bota para o outro que ele anda dentro. É hipocrisia, né? Mas diariamente a gente, que nem a avó falou, antes de dormir, bota a mão na consciência, revisa bem o que eu fiz, que eu tenho que acertar. E que não tá bonito se eu pegar para recitar. Imagina, você mora e vai do outro lado, começa a recitar, né? Tudo aquilo que você fez, vergonha você vai passar. Por quê? Porque não parou para refletir e consertar um dia depois do outro. É isso normalmente antes de ir descansar. Porque você vai fazer isso agora, né? Ai, como é que foi meu dia hoje? Olha, você errou pensando isso, errou sentindo isso, errou fazendo isso. Ai, eu errei mesmo. Então amanhã eu vou me comprometer com ter mais resistência quando os embates, as adversidades que estão programadas para auxiliar na minha evolução, desabrocharem na minha caminhada durante a minha reencarnação, né? E por aí você vai devagarinho, viu? Não tenha pressa. Não tenha pressa, porque se Deus deu para você mais um dia para ficar na Terra, é porque tinha coisa para você fazer aqui. É porque tinha mais luz dentro de você que projetar na Terra e espalhar na forma de tesouros da sua alma. Viu? Um sorriso que você dá, meu Deus do céu. Um bom pensamento, uma oração que você faz. A paciência que você tem de esperar o outro se consertar, se corrigir, crescer, para depois tratar você melhor do que tratou ontem. Tudo isso é luz para o espírito. É o tesouro que convém ajuntar na terra. Viu? Porque isso a gente leva para o outro lado. O quanto você amou, o quanto foi amado. Mas não, eu fui amado, eu gostaria tanto de ser amado, não fui amado. Se não foi nem amado pelo você mesmo, porque assim, você tem que ser amado, mas pelo você mesmo. E de tanto que é amado por si próprio, não percebe quando o outro não ama você. E não depende disso acontecer, não é? Fica se orientando equivocadamente, viu? Quem espera o outro amar mais do que o amor que dá a si próprio. E quem dá suficiente amor para si próprio não é pouco, o suficiente não é pouco. Então não espera do outro. E até sobra. Então quem não te ama, recebe o quê? Amor seu. Porque você se ama tanto que até sobra. E pode dar para o outro. Viu? Então ame sempre e incondicionalmente. Viu? Ai, como que a avó gostou do encontro de hoje, né? Já, a maioria já se despediu, agradeceu. E eles plasmam cada coisa linda na forma de agradecimento, porque alguns deles falam outra língua, né? E se comunica por pensamento, mas também, às vezes, eles mostram assim para a avó uma flor que tem no planeta deles. Às vezes mostram um animal. Outro dia um mostrou uma projeção de um animal assim, parecia um gato, com orelha de coelho, com 2 rabos. Era isso. É um gato mesmo. É um pouquinho mais comprido, né? Magrinho. Não era tão magro, mas não era gordo. E tinha assim uma cor branca assim, que lindo que era assim. O gato, né? Tinha, acho que os olhos roxos. Eu não sei. Eu sei que, olha, tem muita coisa ainda para você ver. Para que ficar exilado numa prisão que te oferece lama e barro, lama e barro, lama e barro, lama e barro, e que te estão ensinando você diariamente a gostar disso. Não fale mais palavrão, não ande mais com quem não está indo para lugar nenhum, meu Deus do céu, e que é companhia no crime, né?
É crime você perder uma oportunidade de espalhar os tesouros da sua alma, que não são pouco, que o outro não tem, é único. Então você leva para o cemitério. É o lugar mais rico, né, do planeta. Porque a pessoa vem com ele, não deixa no lar que tem, com a família que tem, com os amigos que ele é dado e nem com as pessoas mal amadas, né, por si próprias e depois pelos outros, né? Mas ela é mal amada por si própria, porque se perdoasse o outro, estava se amando. Se tolerasse o outro, estava se amando. Se não se fizesse de vítima, estava se amando. Então é mal amada. Mas não é mal, o meu namorado, a minha namorada, minha esposa, meu marido. Nada disso. É você mesma, você mesmo, que não está se amando e é mal amado por isso. Viu? Então tem jeito sim, de se amar tanto que até sobra. Até sobra. Por isso que dá para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Cada pecado. Viu? Cada pecado, quer dizer, pecado na forma de separação, né? Da sintonia com as esferas superiores. A pessoa pecou porque se separou da sintonia com as esferas superiores, pecado no sentido de separação, não de julgar que o outro é errado, porque o outro só pode ser errado quando anda fora do seu quadrado, mas você mesmo anda, você mesmo é hipócrita. Então não tem certo e errado projetado em cima dos outros, viu? Porque certo e errado existe sim, mas de você para você. Você sabe que é errado, já não deve fazer. Agora, você sabe que é errado, o outro não deve saber pelo seu exemplo, não deve fazer, perdão, pelo seu exemplo. Eu vou repetir, viu? Quando você sabe que alguma coisa está errada, você quer que o outro faça direito. Então, dê exemplo. Aí ele vai perceber que é errado. E com a plantação dele, ele vai colher, porque tem as leis, tudo, vai ver isso realmente era errado e eu não deveria fazer. Vai perder saúde, né? Às vezes é só saúde mental, psicológica, mas sempre que planta, colhe, perde. Então seja exemplo, aconselhe sim, mas aconselhe sem querer que o outro mude, sem querer levar vantagem, né? Mas você, eu não quero que ele mude, para que eu vou aconselhar? Aconselha porque é questão de civilidade, né? Você fazer o seu melhor, seguir sua intuição, espalhar seus tesouros, dar um conselho bom. E depois, não espera que o outro faça ou não faça, não depende. Você não depende que ele ou escute o seu, não escute o seu, você está em paz, feliz, esse é amado por si próprio, né? E a vida que segue, né? Quando as pessoas olham para um lado, tem bom exemplo, olha para outro, tem bom exemplo, olha para outro, tem bom exemplo. Ela não resiste, ela fala, quer saber, não faz sentido fazer isso que eu estava querendo fazer, né? Mas se olha para um lado, tem exemplo negativo, tem exemplo negativo, tem exemplo negativo, ele também pode dizer, não faz sentido eu fazer bondade no meio de tanta maldade que existe. Vão me achar cafona, ultrapassado, fora de moda. Aí toca a pessoa e faz o que não deveria, o que nem queria fazer. Olha, tem jeito sim, viu? Dos dois lados. Influenciar negativamente, construir um mundo pior, ou influenciar positivamente e construir um mundo melhor, né? Está na mão de todo mundo, com cada segundo, com cada ação, com cada pensamento e sentimento, né? Onde é que você vai estagiar? Essa que é a pergunta a se fazer. E essa a consciência se realizar, viu? Ai, até eu que sou avó, né? Sei, olha que como que eu sei, viu? Que tanta gente, né? Acha que aí representa bem, né? Descontrolado emocionalmente. Não representa bem nada, representa amar, viu? Ai, sobretudo uma religião, né? Se você já representa amar a si próprio, quando está emocionalmente descontrolado, falando irritado, olha, né? É uma personalidade fraca que ainda tem a animalidade representando a sua personalidade, né? Olha como que são as coisas, né? Eu fico pensando, né? Que porque como que pode achar isso bonito, né?
irritado e disse, fala, é como que se fizesse uma promessa. Olha que se você está perto de mim, eu te agrido, viu? É desse jeito. Ai, não se dá conta que ainda não cresceu. As crianças, né, irritadas. Os adolescentes, assim, com um pouquinho menos de educação, né, de autocontrole, que faz assim, né, parte para ameaça. Violência, até no jeito que conversa, né? Sobretudo, né? Porque daí já manda uma mensagem implícita na voz, né? Olha, não, eu já estou perdendo a cabeça. Você me acarme, no sentido de dizer, concorde comigo, ou você vai sofrer consequência. É isso que fala o irritado. E não se dá conta, né? E aí pior, ele envolve os outros na irritação dele, que o outro já compra, né? Diz assim, o senhor que acha que tem o topete harto, eu tenho o meu mais harto que o seu. Aí o outro fica mais irritado ainda. E aí é dois galos brigando, se bicando. Ai, que feio, né? Que estamos falando de um humano, não é de um animal, né? Não é uma ave, né? E estamos falando de uma crença que supostamente prega a paz, né? O amor ao próximo, a humildade, a tolerância, meu Deus do céu. Ai, quanto mais eu vejo isso, quanto mais o meu neto vê isso, mais ele diz, temos que expandir, né? O nosso compromisso com a seriedade no que acredita. O nosso compromisso com ser melhor a cada dia, viu? É desse jeito, porque senão o mundo não muda, né? Diz que vai mudar com o político? Não vai não, viu? Vai mudar com a gente, deixando de ser hipocritinho, né? Hipocritinha. Onde que já se viu, meu Deus do céu, querer defender o que é história, o que já está escrito, o passado já foi, todo mundo vai ler ali, o que é e pronto. Nem por isso os valores da religião X ou Y deixaram de ser tão importantes, né? Para se aplicar na conduta, né? E a religião nunca precisou de defesa mais que a representação dos seus valores, né? Como que digo eu. Na atitude da pessoa com o próximo, representa bem melhor, né? Mas as pessoas ainda têm um pouquinho de imaturidade. Com o tempo muda isso, né? Melhora, se converte realmente, né? Porque converter a cabeça não adianta, tem que converter o coração os valores da religião, né? Só o tempo, isso só o tempo. E a gente vai vendo, né? Porque é um irmão nosso, sabendo que rapaz, que nós não estamos melhor que ele, né? E vamos fazendo os ajustes que precisamos fazer na nossa própria vida, né? Antes de criticar o outro, critiquemos a nós mesmos onde falhamos, né? E a partir disso, vamos trabalhar, né? Por um presente melhorado, né? Cheio de gente convertida ao bem, à paz, no coração. No coração. Converter sua cabeça não dá certo, porque aí fica hipócrita, né? Não entendeu ainda a que se converteu, né? Fique desperto, seja desperto. E você vai ver que diariamente o mundo muda, viu? Como muda, vó? Você mandando mais luz nele, viu? Que a luz que você manda aqui no Brasil, lá na China é recebida. E as pessoas de bem, nessa sintonia, têm mais clareza de pensamento, fazem as descobertas tão necessárias, né, para a saúde do coletivo, para o progresso econômico do coletivo. E tudo muda. Por isso que os Espíritos, no livro dos Espíritos, que você não leu, ou não releu, né, quando já podia, ele diz, o planeta, o Allan Kardec perguntou, quando que vai mudar isso, viu? Aí os Espíritos dizem assim, quando os homens
houverem se melhorado. E tem a ver com tudo isso que a avó falou, que os espíritos que vieram a inspiraram a falar. Viu? Que o trabalho é de formiguinha, um por um. E o planeta vai mudando, viu? E um por um, e um dia de cada vez. E um pensamento de cada vez, um sentimento de cada vez, uma ação de cada vez. Tudo que você fizer, faça com amor, com compaixão, com gentileza, né? Com dedicação, viu? E quando menos você esperar, você vai ver que retorno lindo no horizonte das conquistas eternas despontará, desabrochará. Viu? Ai, que quão lindo foi esse encontro, né? Cada encontro com a avó, a gente nunca sabe o que vai vir, né? Olha, esse foi assim, tão assim, diferente, ao mesmo tempo profundo, ao mesmo tempo inesquecível, ao mesmo tempo... Ai, que quantos tesouros a gente recebe do alto, né? Não se dá conta, mas todo minuto eles não descansam, eles não precisam dormir. Nós precisamos dormir, mas eles não, né? Algum que sai da terra, que ainda está materializado, dorme, come, mas os mais, assim, né? Constantes trabalhadores do astral superior já não tem essas necessidades, né? Imagina que lindo, o meu neto que disse, eu quero, viu, vó? Quando chegar a minha hora eu vou, deixo tudo para trás e vou trabalhar. Aí eu não vou ter que dormir mais. Olha, ele disse isso. Aí eu não tenho mais que dormir, pode estudar o quanto que você quiser. Aí eu sei fazer as coisas, aí eu faço direitinho. Trabalho, trabalho mesmo, viu? Trabalho, ajudo, direciono. Olha, tudo que eu puder, olha, todo o meu tempo, mas todo ele, viu, vó? É estudar e trabalhar e servir o próximo. Que lindo, né? Você ter essa predisposição. Mas hoje é exceção. Mas amanhã será regra, você vai ver. E que lindo, né? Que isso representa o verdadeiro amanhecer, né? E graças às suas ações, às minhas ações, né, diárias, depois da morte, a gente se encontra, quer queira ou quer não, né, com o resultado das nossas obras. E que lindo eles falarem por nós, né? Dizer assim, fez bem, parabéns, bom trabalho, gostei. Você se empenhou, mas não fiz nada, ou não importa, você não fez, você acha que você não fez, porque não é o resultado, mas aquilo que você emana, porque o resultado depende de Deus e das provações que a todos cabem viver, viu? Então o resultado não depende de você ter feito ou não ter feito, não ter, que a avó quer dizer assim, né? O resultado não depende, assim, né? Do você. Você faz o seu melhor e o resultado depende de Deus, porque Ele está atrelado, está ligado às provações que cabe a todo mundo viver. Né? Por isso que a avó fala, faça, 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 mas não faça pelo resultado. Faça, porque fazer é a expressão da melhor versão que você pode imaginar de si próprio, na atuação, segundo os valores que você esposa, éticos, né? Morais, espirituais, né? Aí você chega do outro lado, que nem que a avó estava falando, e encontra no seu livro da vida um monte de história linda, um monte de história bonita. Os seus parentes de outro planeta ficam felizes, você recebe passaporte para poder entrar lá nos outros planetas. Às vezes é só para visitar e às vezes é para ir morar. E, olha, melhor que tudo é o passaporte para poder trabalhar, é se educar para poder servir e amar incondicionalmente, né? A toda gente. E isso não tem dinheiro que pague, viu?
Então nunca acredite que o suficiente é pouco. Agradeça o suficiente. Trabalhe incansavelmente. Tenha restrita confiança nos desígnios de Deus. Lembre-se, todo dia que dorme, toda hora que acorda, que você nunca esteve sozinho e nem sozinha. Que tem muitos espíritos à sua volta, viu? Direcionando. E que muitos esperam o seu retorno para a pátria espiritual. E como gostariam de olhar, te abraçar e dizer: acabou seu exílio, vamos para casa? Ai, que visão mais linda, né? Que os espíritos pintam para a gente, né? Quão generosos eles são, viu? Na graça de Deus, né? Na graça de Deus. Ai, na graça de Deus, viu? Olha que como que é, né? Na graça de Deus, que a gente vive, que a gente respira, que o planeta Terra gira, né? Que tanta abundância, né? Nos alcança e ilumina, na graça de Deus. Viu? Eu que sempre falo, né? Ai, quanto que a gente deve mesmo, né? Espalhar a bondade no mundo, mas acima de tudo, os tesouros da arma, né? Olha que quanta gente perde a oportunidade de fazer isso, não deveria, viu? E aquilo que você traz consigo na sua arma, né? Que como quer dizer, você vive cada dia, e cada dia, cada experiência se transforma em uma premissa, né? De onde tirar oportunidade de raciocínio, né? Como que diz, raciocínio lógico, ainda que tenha sua limitação, né? Quanto mais premissas temos, maior vai sendo nossa possibilidade de expansão, né? Como que dizem os mais antigos, quanto mais eu amplio os meus horizontes, menos preso eu estou e fico, né? As conveniências da vida, viu? Por isso que eu digo, olha, você cuidado, viu? Cuidado com não permanecer estacionário naquilo que aprende a desejar, né? Que aí você mesmo vira a sua própria captura. Como que é desse jeito, viu, as coisas que eu fico assim, imaginando só quando que vai terminar isso, né? Mas vai de tanto, senão, diz que nem que dizem, né? Os mestres da humanidade, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então eu digo assim, que todo mundo deve compartilhar os tesouros que tem dentro de si, né? Na arma. E nunca, sempre que possível, né? Nunca falhar, né? Em praticar os valores mais nobres que já conquistou, né? Durante a caminhadinha que a avó diz, né? Na Terra. Como que é importante você pegar as melhores ferramentas que você tem e empregar, né? No dia a dia. De que forma, vó? Quando você ouve as coisas com gentileza, como diz o meu neto, já está empregando uma das melhores ferramentas que você pode ter, né? Quando você ouve com gentileza, o que você bota para dentro? Coisa boa. E quem tem coisa boa dentro vai botar o que para fora? Meu Deus do céu, coisa boa, coisa ruim que não vai ser. Você já escutou aquele velho ditado? Que fruto bom não cai longe da árvore e nem fruto ruim. Então, se a árvore é ruim e o fruto não pode ser bom, né? E se o fruto é bom, a árvore não pode ser ruim. Então, conhece as pessoas pelos frutos que elas dão, né? E às vezes esses frutos não estão visíveis, né? Como que dizer? Mas eles existem na forma daquilo que emana do ser e é captado pelo outro, às vezes até inconscientemente,
Sabe quando você chega perto de uma pessoa, você sente assim que o santo não vai bater? É porque ela tem cultivado um monte, ai, mas um monte, viu? De pensamento, de sentimento que não condiz com o que você tem cultivado. Não quer dizer que ela seja pior que você. Às vezes ela é até melhor. Melhor que a avó diz assim, né? Que para Deus ninguém é mais bonito, nem mais feio. Mas está assim, mais alinhada, né? Com os valores mais nobres que ela mesma diz esposar. Viu? E a isso ninguém pode criticar, né? Porque se o seu valor é que você chama de nobre, não é nobre, amanhã vem a colheita da plantação, você descobre que fez errado e se corrige. O problema não é errar, é não se corrigir quando já tem a consciência para estar, né? Olha que coisa linda que a avó falou, né? E até a avó mesma gostou, porque foi inspiração, né? Que nem que a avó diz, a avó é católica, viu? Católica, apostólica, romana, mas a avó vê e ouve os espíritos. Então o meu guia espiritual que está me inspirando a falar palavra boa, palavra bonita, palavra que estimule a reforma íntima, né? Ai, porque quanto que falta no planeta, né? Todo mundo quer mudar o sistema, quer mudar o outro, mas vai deixando para amanhã a reforma mais importante e que realmente pode começar hoje, que é a de si próprio, né? Que é treinar. Olha que quanto é importante o treinamento, né? Acontece alguma coisa, você diz assim, eu tenho duas opções, eu posso interpretar isso da pior forma possível ou da melhor. E por que eu vou interpretar da pior? Só faço isso, só faria isso se ainda existisse dentro de minha afinidade com atitude amardosa, viu? Não se deve, viu? Criar afinidade com atitude amardosa. É tipo ter o gozo de rolar na lama, meu Deus do céu. E quanta gente que faz isso, nem se dá conta. Nem se dá conta. É a pessoa mais quadrada da festa, a mais cafona da história. Mas o espelho na casa dela só serve para as horas da vaidade, né? De pentear o cabelo, de ver se está bonita, se está bem apresentável, né? Mas não serve para se perguntar o que eu tenho que consertar na minha filosofia de vida, na forma de o mundo interpretar, né? Olha que o mundo não muda com os outros, né? Muda com a gente, se melhorando. E se tem a melhor forma de interpretar a realidade à sua volta, dê o benefício da dúvida a quem necessita. Porque todos somos, de diferentes maneiras, estudantes do grande educandário para a evolução dos espíritos encarnados, viu? Que é o que se chama planeta Terra. Então a avó sempre diz, você tem uma coisa boa, comparte. Mas não comparte para ser ouvido, viu? Para satisfazer uma necessidade. Por quê? Porque quando você satisfaz uma necessidade, e daquilo ganha um tipo de felicidade, você acredita que outra satisfação de outra felicidade deve ser almejado e você vai trabalhar para isso. Aí você vira a própria cenoura do burro, que você está decidindo ser, né? E tá bem, todo mundo pode ser burro, não tem problema, né? O problema é continuar sendo quando já não precisa e já tem condições de sair daquela autossabotagem, né? Que chama, viu? E não ficar num ciclo vicioso de quanto que eu gostaria de ter essa necessidade satisfeita, trabalha, vai atrás e consegue. Aí vê, olha, mas que estranho. Aí você pergunta, que estranho, porque tem um buraco dentro de mim e ele continua lá. Então, valeu o gozo, né? Porque eu me diverti, estou feliz, mas agora já é outro dia
o buraco continua aqui. Aí a pessoa diz, olha o problema. Uma personalidade fraca que ela desenvolveu, ela vai dizer assim, ai, quanto que eu preciso preencher esse vazio interior. Aí ela se propõe outra meta e vai atrás de conquistar. E aí imagina o buraco poder tapar, mas não consegue. Não consegue, porque o que está fazendo é reforçar a crença de que existe um buraco e que precisa ser tapado, e que a conquista de uma meta o tapa. É engano isso. Mas você sabe que quanta gente no mundo vive esse engano. É como você pega uma novela e assiste de novo. E fica assistindo ela a vida inteira, já até sabe o final. Aí os outros perguntam, mas você sabe o final da história, por que você continua indo por esse caminho? E a pessoa diz, eu não conheço outro, além do que a satisfação do final, né? Quando todo mundo levanta e bate palma para mim, é algo que, sem o qual eu não consigo viver. Olha, você viciou tanto e não admite ser viciadinha, né? Um viciado. Acha que viciado é outro que fuma, também, né? E não se deve. É outro que se droga, também é muito mais, e não se deve. Mas tem tanto tipo de viciado e tanto tipo de prisão, que a avó fala, viu? Não compensa e não leve para o coração. Porque antes de avançar, vai te fazer estagnar, viu? E não é todo dia, né, que nem diz o meu neto, que passa alguém dando esse tipo de direcionamento. Então aproveite, né? Leve para o coração, faça os ajustes necessários, para não ter que chegar no final da caminhada e olhar para trás e ver que você não espalhou tesouro nenhum, foi antes um parasita, né? Sabe o que é um parasita, né? É tipo sanguessuga, ele fica em cima de você, se beneficiando às suas custas. E muita gente está em cima da terra só para isso, só para benefício próprio, meu Deus do céu. Eu fico assim um pouquinho comovidinha, né? Porque, ai, tantas pessoas assim lindas espiritualmente, que a avó vê aura também, né? Auras assim brilhantes que elas têm, mas perdida no condicionamento de um ego birrento e mimado, né? Mimado porque acha que está aqui para ser servido, né? É birrento que se você não dá o brinquedo que a beleza quer, se joga no chão, se esperneia, transfere culpa, é os outros que é culpado por eu estar desse jeito e não se dá conta que é a escolha que ele ou ela mesmo fez de como interpretar a realidade que estava vivendo. E por ter ainda uma personalidade infantil, antes de escolher, se sente bem e resolver o que necessita de ajuste, acredita que se jogar no chão, reclamar, brigar, fazer cara feia, e que provar por A mais B que o outro tem que mudar para a beleza ficar em paz, tudo isso é evidência, viu? E indicadores de que ainda falta muito, né? Muito treinamento na seara do autoconhecimento. Nem é religião. A religião é um encaminhamento muito bom, viu? Muito bom. Mas não é disso que a avó está falando, é de filosofar, filosofia de vida. Porque o que é o filósofo? É o amante do conhecimento, da sabedoria. E do conhecimento, para chegar à sabedoria, tem que existir o treinamento diário, né? Senão não alcança, viu? Então é esse sim o recadinho que a avó veio hoje passar, tudo, né? Porque o que é a avó, né? A avó é um personagem que o netinho dela interpreta dessa maneira, chega no coração das pessoas uma mensagem boa, que se ele falasse ele mesmo, muita gente não daria bola, viu? E agora desse jeito, você dá bola. E ele sabe, né, que quando uma pessoa se reúne com outra,
em função de beneficiar o próximo, e tem o coração verdadeiramente elevado com esse propósito, a espiritualidade se faz presente, né? E não perde a oportunidade, e eles não se fazem derrogados, né? Como você não faria. Se você é uma pessoa boa, você vê alguém do seu lado querendo fazer o bem, você não vai e ajuda? Você vai e ajuda. E por que você acha que os nossos irmãos mais velhos, que já conquistaram a si mesmos, pro bem e pra paz, vão ficar de braço cruzado quando tem alguém genuinamente se esforçando para cultivar a alegria de ser útil? Hã? Pois bem, o homem que raciocina a respeito dessas palavrinhas da avó, e não será difícil compreender que se chegou para ele, se chegou para você, é que tem uma razão de ser, né? Esse comunicadinho, né, que nem que a avó chama, que lá na colônia, o jovem amigo da avó, né, que já partiu para lá, disse outro dia: vó, outro dia escutei os seus lembretinhos da alma, e me alimentou o espírito para buscar diariamente ser a melhor versão de mim mesmo. E dessa forma, a avó já ficou, né, como que dizer, satisfeita, né, de poder cultivar a alegria de ser útil, sem o apego, viu? Porque quando se busca uma satisfação e encontra nela a necessidade de preenchimento interior, então você está fortalecendo uma prisão, viu? Da qual, conforme vai passando o tempo, vai ficando difícil de sair, viu? Mas quando você faz as coisas pela satisfação de fazer bem feito, sem que isso te deixe mais feliz do que você estava antes, então, se amanhã existe ou não essa possibilidade, você continua na sua paz, na sua serenidade, que é o objetivo da vida. Que a cada dia você possa expandir sua capacidade de, como que diziam os filósofos antigos, né? Ataraxia, né? Que é a imperturbabilidade, né? Esse é o trabalho de cada um a cada dia. Expandir sua capacidade de manifestar o dom da imperturbabilidade, viu? Então vá, anjo de luz, beijo da avó, viu? E para quem não me conhece, o meu nome é Maria de Nazaré Vicentina, viu? Sou devota de Nossa Senhora Aparecida, católica fervorosa, mas vejo eu os espíritos, e na medida que posso, vou compartilhando um pouquinho também, né, do que eu trago, porque há tanta gente que diz assim, né, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, e sabe por quê? É porque para lá que vão todos os tesouros, viu? Os tesouros, mas que tesouro? Vão aqueles que você não compartilhou enquanto eu estava vivo. Olha, que situação, né? E quanto egoísmo está dentro de você. A bondade, a vontade de ser exemplo, de falar coisa boa, de sentir coisa boa, de fazer coisa boa. Eu sei, por razões que não compensam, acaba abrindo mão de fazer tudo o que pode, com o melhor que já conquistou na seara mental, na seara emocional, né? Você já conquistou bastante coisa, já tem bastante ferramenta. Empregue-as diariamente, faça os ajustes necessários, ouça os mais velhos, né? Mais velho que a avó diz não é em idade, porque às vezes você tem pouca idade, mas já merece ser ouvido. Porque a lei de amor e de caridade
já está estampada na maneira em que você tem domínio do espírito sobre o corpo, né? Que quando acontece uma adversidade, você fala, pera aí que você não vai tirar a minha paz. Porque antes de ter que perdoar você, eu já entendo que é uma provação para a minha vida. Eu vivo aquilo conforme os meus valores, viu? Então vá. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nas minhas ações, nas suas ações, nos meus sentimentos, nos seus sentimentos e nos nossos pensamentos, né? E para sempre seja louvado no esforço de cada um de descobrir e distribuir os tesouros que traz dentro do próprio coração, na sua alma, né? E para sempre seja louvado, viu? E graças a Deus, viu? Vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? A avó ama você. Ai, como que a avó ama você, se você soubesse. Ai, que quanto a avó se esforça, né? Quem sabe? Quem sabe no mostrar, né? Um dia que depois que todo mundo desencarnava, não parece dar um abraço forte assim, não sei, agradece você de ter escutado ela, né? Escutado dizia assim, né? Não só os programas da avó Vicentina, né? Os lembretinhos da arma, mas sobretudo escutado no sentido de aplicado no dia a dia, né? Porque a avó é o instrumento, né? É o intermediário que fala. Mas realmente é originado, né, do mundo dos espíritos, viu? Que tanto, mas tanto nos têm em estima, né, em alta estima. Ai, como que eles estimam a gente. Nossa, eles reconhecem as dificuldades, mas também a nossa força de superar cada adversidade, viu? E não se compadecem no sentido de reconhecer que não existe vítima, mas seres fortíssimos, capazes de mudar a face da terra, né? Que será iluminada, porque assim decidiu e definiu o Cristo, né? Por isso que você nasceu e por isso que você está aqui, anjo de luz, para iluminar tudo isso, com cada escolha de pensamento, de sentimento e atitude, viu? Na graça de Deus, né? Graças a Deus, como diz meu neto, graças a Deus. Anjo de luz. Beijo da avó, viu? Beijo pra vocês, viu, da avó. Vó Vicentina, Vicentina é meu nome. Vá. Anjo de luz. Beijo, viu? Beijo pra você, beijo da avó. A avó tava falando, tomara que a gente se encontre, né? Quem sabe? Mostrar tudo, dou um abraço no você. Agradeço você, né? De ter escutado a avó. Vá, anjo de luz. Beijo da avó.